Vamos dar início agora a mais uma aula e o assunto da nossa aula é a aula 49. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que tu nos concedeu, por essas bênçãos, Senhor Deus, que tem nos dado. E tu és, Senhor Deus, a nossa rocha em que nós devemos confiar. Tu és a nossa rocha inabalável. Por isso devemos, Senhor, depositar em Ti toda a nossa confiança. Amém. Ao compasso do tempo, mas sempre firmados na rocha. Introdução. Mais uma reflexão sobre o tradição e a tradicionalismo. Os bons mineiros são conservadores, tradicionais, mas conservadorismo e tradicionalismo sem reflexão leva a atitudes preconceituosas, discriminatórias e a resistências desnecessárias. Muitos dos que se considera tradicionais está fundamentado no senso comum e não no senso crítico. No senso comum, né? Por exemplo, aquilo em que se crê porque os avós criam os pais do mesmo jeito, mas ninguém nunca parou para pensar se este é o momento certo, a forma certa. Então, e o senso crítico, né, por sua vez, quer saber por que tal coisa foi feita desta forma ou daquela forma. Se existe uma forma melhor para fazê-la no presente e mesmo se deve ser feita. Para a nossa aplicação no nosso dia, nossos dias, está firmado na rocha que é Cristo, a nossa rocha inabalável, ao mesmo tempo que acompanhar as mudanças que o tempo nos transmite, é uma necessidade. Para tanto, é importante termos atitudes reflexivas sobre as nossas ações. Nós devemos pensar antes de agir, né? Sabermos se aquela forma, daquele jeito, é a melhor forma de se produzir as ações que vai ser proveitosa para você ou para alguém a quem você está tentando atingir com seus atos, tem que ser reflexivos. Temos que pensar antes de fazer, antes de efetuar. Então, você tem avaliado as suas atitudes e percebido mudança em sua forma de agir? Você tem que pensar sobre esse assunto. Nós devemos refletir. Bem, vamos então entrarmos na lição, no tópico 1. Mas antes disso, nós vamos ler, tá, o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Tá? O compasso no tempo, mas sempre firmados na rocha. Né? O tempo passa. Né? O tempo passa. Esse compasso do tempo é que o tempo faz a volta. Né? Mas esse tempo que faz a volta, nós temos que estar firmado em Cristo. Vamos ler então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Jesus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Primeiro a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, é o nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outras doutrinas, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus.
que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida do que devíamos, desviando-se alguns, né? Alguns se desviaram, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém delas usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o ímpio, o injusto e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreconciliáveis, tá? Irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas e também para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, tá? Que eu fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor dele, que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostra-se toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra, a glória, para todo o sempre. Amém. O escritor da lição, ele teve, né, uns fatos que ele percebeu, que chamou a atenção dele. Foi a percepção que os primeiros cristãos tiveram, concedida pelo Espírito Santo, quando a pregação do Evangelho deixou o eixo de Jerusalém, Jordão e Judéia, chegando a outros lugares, além de Samaria, que, apesar da rivalidade, estava bem ali, rever seus conceitos de pregação e a fim de levar a outros povos Cristo. Então, Braudos diz que alguns fatores contribuíram para isto. A prédica cristã, as pregações cristãs que começou na Palestina, tinha como seus primeiros pregadores e auditórios pessoas de formação judaica, com estilos de características próprias, mas agora precisava de rever seus conceitos. Duas coisas influenciaram nesta mudança. Vejamos. A primeira foi a disseminação do Evangelho entre as nações gentílicas, para as quais as tradições e formas judaicas eram pouco conhecidas, e isso implica a referência dos coríntios por Apolo em vez de Paulo. Segundo David Smith, esta foi a primeira notificação aos embaixadores de Cristo, no sentido de que, se quisessem ganhar o mundo, precisavam
se dirigir a ele de um modo afim ou congenial. Segundo o gênio, segundo a natureza, a essência de alguma coisa, congenial. A segunda foi a conversão de homens que já tinham sido capacitados para a retórica e que se tornaram pregadores. A isto deve ser acrescentado o declínio dos pregadores, judeus cristãos, e judeus, o que leva a humilha a ceder lugar para o sermão elaborado. Se nós estamos falando da primeira parte, que se trata de Paulo pregando aos gentios. Paulo, ele tinha toda a doutrina judaica em si, mas ele teve que se desfazer em parte, né? Vamos se desfazer, não é abandonar, mas aqueles conceitos e valores que ele trazia dentro de si, ele compreendeu pelo sua forma de ser e de agir, e que Deus teve tão grande misericórdia para com ele, quando ele foi parado na estrada de Damasco, ele indo buscar os cristãos, caçar cristãos, ele percebeu a grande misericórdia que Deus teve com ele. E como assim Deus o chamou, e ele achando a misericórdia de Deus, ele também, por essa grande misericórdia, ele pregava, conforme está escrito lá naqueles primeiros versículos que nós lemos, né? Que a misericórdia, mas ele alcançou a misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, as palavras de Paulo, ele convergiu, né, para a simplicidade das pessoas que estavam sendo os seus ouvintes. E ele precisava de transmitir o amor de Deus com palavras de salvação, com palavras, né, simples, chamando-os à conversão, à salvação. E não estava interessado com fábulas ou com outras coisas. Ele se desfez da tradição, que era a tradição judaica, a tradição, né, que trazia o povo de Israel, dos hebreus, né, que vinha trazendo a palavra, vinha trazendo como tradição. Ele abandonou essas tradições, né, e trouxe Jesus Cristo vivo, ressurreto, né, um novo evangelho para que as pessoas viessem a entender, né, a morte e ressurreição de Cristo e a salvação dos homens. E isso trouxe a ele conhecimento, né, para que a forma de pregar, a forma de alcançar as pessoas. E até hoje nós temos a palavra de Paulo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, como formas simples e práticas para que nós entendamos a salvação. Com isso, nós viemos a aprender, né, novos métodos que alcance a mente e o coração do homem. Obviamente, né, inspirado por Deus. Já a segunda parte, que é a conversão dos homens que já tinham sido capacitados para a retórica e que se tornaram pregadores, né, e isso deve ser acrescentado ao declínio dos pregadores judeus cristãos e os judeus, o que levou a humilha a ceder lugar para os sermões elaborados. Bem, humilha trata-se de a pregação em estilo familiar, que busca explicar um tema, o texto evangélico.
Tá escrito ou discutido. Moralizador, né, de forma moralizador, longo e enfadonho. Né? Então, a busca da forma pelo qual nós devamos pregar o Evangelho, ela deve ser de forma, né, da forma mais adequada. Né? Nós devemos nos adequar àqueles que nos assistem, a quem nós falamos do Evangelho. Então, nós não podemos ser simplesmente tradicionalistas, falar aquilo que alguém já disse. Não, nós precisamos buscar a forma melhor para que alcance aquele coração. Tá? Nós não podemos ser bitolados, dizer, né, palavras simplesmente chaves, mas falar de forma que as pessoas venham entender o que é ser cristão, o que é servir a Cristo. Né? E essa é a melhor forma de nós alcançarmos os corações. Né? Observe que logo no primeiro século da era cristã se teve que fazer uma revisão quanto à forma de se pregar. E agora, passados mais de 2000 anos, nos vemos presos a modos e práticas que não comunicam com esta geração. Né? Nós estamos vendo uma geração hoje, para alcançá-las, nós sentimos uma certa dificuldade, porque não querem, né, aceitar a forma nossa antiga. Né, que a gente recebeu através de folheto, que elas não param para ler folheto. Qual jovem que vai parar para ficar lendo folhetinho na rua? Não vai fazer isso. Então, né, como nós devemos fazer? Rever o nosso estilo de vida e a maneira de compreender a nossa sociedade nos dará essa condição de comunicar as verdades bíblicas a esta geração de forma eficiente e eficaz. Nós precisamos de uma estratégia. E como nós temos feito isso? Vamos refletir, vamos pensar como nós temos feito isso. Né? Vamos lá. Cristo, a rocha, não muda, de forma que apresentá-lo sim. No tópico anterior, vimos que os primeiros cristãos logo se viram com a necessidade de pensar em como apresentar Cristo ao mundo, visto que a compreensão sobre ele não era a mesma entre vários povos. Né? Nós vimos lá em Coríntios, capítulo 18. Né? Porque as palavras da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura e a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bem, meus irmãos, com base nessas escrituras, nós pregamos o Evangelho de Deus, que é poder para este mundo. O que mais é importante para todos nós é a cura de nossas carnes? Não. É o emprego que nós temos? Não. É a casa que nós temos? Não. É a amizade que nós temos? Não. Não é isso o primordial para as nossas vidas. A primordial coisa para a nossa vida é a salvação de nossas almas, coisa que o mundo não entende,
Por que nós somos felizes? Porque nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos salvos. E é essa salvação que nós devemos levar ao mundo. E não ficar discutindo aonde vai ser, aonde que nós vamos estar, se vai ser no céu, se vai ser na terra, que a gente vai ficar. O que importa é que Jesus Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja, onde que ele estiver, eu esteja com ele. Tem eles religiões que discutem coisas que não implica, né? Não importa, né? Aonde que nós estejamos, no caso. A Testemunha de Jeová, onde pergunta para nós, onde que você vai ficar? No céu ou vai ficar na terra? Aí fica aquela discussão, vou morar no céu ou vai ser na terra. Isso não importa. O que importa é a salvação em Cristo Jesus. Pregarmos Cristo Jesus ressurreto, a salvação, é pregarmos que Cristo crucificou. Isso é escondendo para os judeus. Né? É loucura também para os gregos, não compreenderam. E para muitos, a loucura que está o mundo, né? essa guerra, as pessoas estão desacreditadas de Deus por causa da situação em que o mundo se encontra, mas é porque o homem abandonou Deus. É simples assim. O mundo está ao pé que está porque o mundo abandonou Deus. Os homens não querem saber de Deus, não querem saber do seu caminho. E se alguns querem saber do seu caminho, é para que queira receber dele bênçãos materiais, bênçãos, né, temporais, que, né, vão ficar por esse mundo. Que a responsabilidade, que a comunhão com Deus, né, a vontade de Deus, querer saber como agradar o nosso Deus, isto eles não querem saber. Então, nós, com a pregação do Evangelho, nós pregamos muito mais com a nossa vida, nossa forma de viver, nossa postura, nos nossos comportamentos, nos momentos mais adversos da nossa vida. Não cairíamos em desespero, mas ficamos esperançosos pelo agir de Deus. E se Ele não fizer, Deus vai continuar sendo Deus. Se Ele curar, vai continuar sendo Deus. Se Ele não curar, vai continuando a ser Deus. Se Ele me tirar a vida, vai continuar sendo Deus, porque nós vamos estar no braço do Senhor. Essa lição hoje nos fala sobre o tradicionalismo, né? Mas aqui tem alguns tópicos, né, que falam sobre a questão, né, da forma de pregar, a forma de se comunicar, né? Então, vou ler um tópico, porque essa lição é gigantesca. Vou ler aqui o tópico na página, que não diz a página não, mas vou ler aqui um deles, mas não vou ver todos, tá, dessa página. Confirmando que a comunidade de fé estabelecida por Jesus era um lugar de oração e contemplação, onde a presença de Deus era claramente percebida, caracterizada por um encontro pessoal com um Deus que é pessoal, né? Nós precisamos de ter essa comunhão com Deus. E quando nós temos essa comunhão com Deus, as pessoas percebem Deus na nossa vida. Um exemplo, nós temos uma vizinha aqui de frente da minha casa, né? Que ela, quando nós viajamos, nós deixamos a chave com ela, para que ela tome conta, se caso acontecer alguma coisa, toma determinadas providências, telefona para a gente e tudo mais. Quando ela disse, né, isso daí é testemunho dela, ela simplesmente disse para nós assim, Dona Neuza, quando eu entro na sua casa, eu sinto uma paz tão grande aqui. Isso significa quê? Que a presença de Deus se faz onde nós estamos, e mesmo quando nós não estamos, né, sente, né, que existe uma forma que Deus preserva, né, a tranquilidade no nosso lar, né, aquela opressão, né, demoníaca que no mundo opera, ela não habita na casa dos filhos de Deus.
e como nós pedimos, Senhor, toma conta de nosso lar, põe um anjo aqui. Imagine, um anjo do Senhor tomando conta da nossa casa. Bem, isso é um testemunho e é a igreja viva. Essa é a igreja viva que está nos dias de hoje operando nesse mundo tenebroso. Então, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Como? Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. As trevas se dissipam. E, obviamente, né, nós temos que aprender que a forma de viver que nós temos e para nós alcançarmos, né, as pessoas de hoje, no nosso mundo contemporâneo, né, precisa ser evidenciado com as nossas vidas. Tá? Eu vou ler mais um ponto aqui, ressaltando que a comunidade da qual Jesus era o cabeça, né, a comunidade, ele era a cabeça, era uma comunidade que convivência, de amor, de relacionamento, ao ponto de se conhecer pelo nome, como demonstra, né, em Romanos capítulo 16. Então, nós precisamos entender que nossa vida é de um relacionamento, né, segundo, né, a palavra de Deus. Então, na nossa sociedade agora pós-moderna, né, nós temos que nos transformar e demonstrar que a este mundo que é tenebroso e que estamos breve para mudarmos de estado, né? Porque o Senhor vem para buscar a sua igreja, né? O Senhor vem para buscar a igreja, né? Então, nós não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Tá? Evitar também, outro ponto que é interessante aqui, é evitar criticar a religião dos outros. Tá? Quando se for falar do amor de Cristo para alguém, evite a crítica à religião dos outros. Tá? Na nossa situação no pós-modernidade, nessa pós-modernidade, esta atitude é vista como discriminação. Tá? Nós vemos que existem leis, né, que protegem, né, essa forma de discriminação. Nós temos que tomar cuidado com essas discriminações, como contrário ao espírito religioso. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Paulo já foi apedrejado, né, e foi né, quase morto, né, porque ele expulsou, né, um demônio de uma certa mulher, tá? E trouxe com isso prejuízo ao dono daquela mulher, porque ela era escrava de uma outra pessoa, que ele ganhava dinheiro com o demônio que ela tinha, né? Porque ela fazia previsões e ele ganhava dinheiro com isso. E para aquela sociedade, né, a propriedade que era o escravo, né, quando ele fez um ato espiritual de expulsar o demônio, ele foi tido, né, como pessoas que estavam trazendo prejuízo financeiro àquele proprietário daquela mulher. Então, nós estamos na pós-modernidade. O caso não é esse, especificamente esse, né, por causa de propriedade, mas a questão de ser essa crítica, né, essa crítica religiosa pode ser tida como, né, um ato de discriminação. E existem leis que asseguram, né, e defendem e podemos ser, né, penalizados por essas faltas. E vamos mais um pouquinho adiante. 3 fala sobre o Espírito Santo, Pai da criatividade. Né? E também diz assim, o púlpito criativo. Diz que o Espírito Santo é o Pai da criatividade.
né? O Santo é o pai da criatividade e, portanto, no que tange à pregação do Evangelho, é o Espírito Santo quem dá ao pregador a criatividade, que o capacita para apresentar a mensagem. Bem, nós precisamos, né, ter essa proximidade de Deus para que nós venhamos a todo tempo e fora de tempo falarmos do amor de Cristo, mas cheio do Espírito Santo, né? Não é preciso inventar, né, uma coisa que você não vivenciou. Precisamos falar no caminho com nossos filhos, precisamos falar deitando com nossos filhos, né? É a mesma coisa falar com aqueles que estão ao nosso redor, falar com aqueles que estão no nosso caminho conosco, que estão andando, né? Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber e vim falando de Deus com ele, né? E ele confirmando, né? Positivando tudo aquilo que eu havia dito para ele. Realmente o mundo está distanciado de Deus. E ele concordou comigo e que o homem, para se chegar a Deus, precisa conhecer a palavra de Deus e fazer conforme a palavra de Deus. E se o mundo está do jeito que está, é porque o homem abandonou Deus e não quer saber de Deus. Então, quem quiser seguir a Cristo e viver e ter uma vida eterna, tem que conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Por quê? Deus, eu falei para ele, Deus, Jesus falou o seguinte, tá? Aquele que me ama, resumiu a lei em duas leis, né? Como parte primária, né? Fundamental, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao homem a si mesmo, e ao próximo como a si mesmo. Se isso fosse cumprido, o mundo não precisaria de cadeia, não precisaria não teríamos mendigos, né? Nós não teríamos brigas familiares. Então, a lei que está dentro da palavra de Deus, o mundo teria paz uns com os outros. Então, a culpa não é de Deus. A culpa é que ninguém quer saber da palavra de Deus. E ele concordou comigo. E isso deve ficar na mente dele para pensar o que deve fazer para alcançar a vida eterna. Então, eu disse a ele, meu amigo, só há um jeito de chegar a Cristo, a Deus, é cumprir a palavra dele. Sem o cumprimento da palavra dele, é impossível chegar a Deus. E me calei. E ele ficou em silêncio. Bem, ele terá que pensar sobre aquilo que ouviu hoje. Então, o Espírito Santo vai lhe aprover todas as palavras que há de falar para aqueles que estiver no caminho, que estiver na faculdade, que estiver no trabalho, que estiver na escola. Deus vai lhe dar a direção. Tenha fé nisso, né? A palavra do Senhor né, ela é sublime, ela alimenta a alma e o espírito do homem. E quem a ouve de coração aberto, a semente será plantada. Bem, aqui fala sobre a estratégia de marketing, né? E atualizar a forma de comunicação, de ensino, de falar da palavra, né? Nós precisamos nos aprimorar. Eu estou tentando me aprimorar, né? Mas as coisas é difícil. Eu estou tentando aprender, né? Mas vamos tentando, vamos nos aprimorando, vamos nos adequando. Tá? Para a aplicação da nossa vida, tá? A maior meta é proclamar a mensagem da salvadora ao mundo. O Espírito Santo equipa o servo de criatividade para alcançar vidas. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, a forma que você poderá fazê-lo. Concluindo, neste estudo, aprendemos que Cristo é a rocha, não muda jamais, ele não muda. Mas nós podemos mudar a nossa forma de ser, de viver, né, de falar, de nos adequar para que Deus seja glorificado neste mundo. Então, isso não significa que não se deve buscar mudanças. Sim, deve ser buscada uma mudança. Porque Cristo é a rocha, não muda? Não, nós podemos buscar mudança, né? Podemos contribuir para que Deus seja glorificado, a igreja seja edificada e o reino do Senhor possa se expandir
sobre a face da terra. Para isso, precisamos, sim, reconhecer que, conquanto a mensagem continue a mesma, as demais formas de apresentá-la ao longo dos séculos mudam, elas podem mudar, mas que cada geração tem suas características e peculiaridades, e que estar sensível a isto nos permite comunicar a mensagem às novas gerações. E Cristo, que é a rocha, o Espírito Santo, nos conduzem a toda a verdade e nos capacita com criatividade. E por isso, meu irmão, continuemos a falar do amor de Cristo. Pregar essa mensagem gostosa, que sacia a alma. Né? Vamos orar para que Deus venha nos abençoar. E fique com Deus, tá, meus irmãos? Pai eterno, nós te louvamos, nós te magnificamos, te glorificamos, porque a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado. E por certo, Senhor Deus, nós também conseguiremos, Senhor Deus, através da tua palavra, alcançar outros corações. Que tua paz, que a tua graça, o teu amor esteja com todos nós, Senhor Deus, e que tudo seja para a honra, para a glória do seu louvor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa te dar uma semana maravilhosa. Fique com Deus. Deus te abençoe.